Fala pessoal, beleza? Sexta-feira, tá? Fechamento de mercado, dia 2/9. E aproveitar, né, para a gente fazer a revisão, né, dos dias anteriores, né? Que eu não postei nada, nem na quinta, nem na quarta, né? Para quem acompanhou ali a postagem lá do Instagram, né? A gente teve um mês de agosto bem positivo, certo? Então, foi tirado ali os dias ali para aproveitar também, né? Para quem viu o vídeo de disciplina, né, pessoal? Sempre que você for bem, sempre que você cumprir, né, com disciplina, seus objetivos, é interessante você se presentear, né? Assim, você se estimula a permanecer, né, dentro de uma disciplina, né? E aí você tende, né, a ter essa ideia de disciplina como positiva, né? E claro, né, manter ela por mais tempo, beleza? Então, vamos aqui ao fechamento de mercado de hoje, tá? Vou aproveitar aqui para a gente conversar um pouco também já sobre o semanal, né? Já que a gente está na sexta-feira, beleza? Então, pessoal, para quem viu o fechamento da semana passada, né, a gente havia comentado, né, acho que foi postado sábado pela manhã, com leitura de possibilidade, né, pessoal? O que a gente havia dito, né? Que essa semana, né, ainda assim, né, podia ter um doji, né? A gente tem o preço aqui entre as médias de 50 flat, a média móvel de 20, a média móvel de 9, tá? Então não é o melhor cenário do mundo para isso daqui subir de uma vez, né? E também não fica muito fácil, né, do preço cair quando ele se encontra, por exemplo, com essas médias sem direção assim, né? Geralmente a gente gosta de ver o preço, né, com as médias direcionais, tá? A MM9 está levemente ascendente. O preço veio testar as duas e fechou, né, como sobreposição de barras. Então a gente está aqui, ó, na terceira semana, né, com o preço fechando, né, com, né, boas sobreposições de barras, né? E isso aqui, né, foi cogitado, né, como possibilidade. Então o preço podia descer, podia subir, né, e fechar aqui dentro, né? Quando a gente tem isso daqui, né, a gente começa a tentar observar detalhes, né? Vai ficar mais fácil a gente ver no diário, tá? Então vamos ao diário, né? Já falei um pouco aqui do semanal. Senão eu me alongo demais e o vídeo fica chato para vocês aí. Mas a gente tenta passar aqui a maior quantidade de conhecimento possível, né? Na maioria das vezes eu tento ser bem breve e ainda assim não consigo falar tudo. Mas vamos lá. Máxima, né? Até então, máxima mais baixa, certo? Você tinha essa mínima aqui de referência, né? Que foi o primeiro ponto de inflexão, né? De toda essa movimentação aqui, ó. Até então, pullbacks aqui dentro desse canal estreito eram curtos e rasos, né? Sem qualquer tipo de ponto de inflexão mais profundo, né, pessoal? Tá? É o canal estreito funcionando de maneira perfeita, né? Isso aqui, o preço vinha abaixo de barras e retomava, né? Isso quando ele vinha abaixo de barras, tá? Só nesses momentos iniciais aqui, né? O preço veio abaixo de barra aqui no comecinho, né? Depois aqui, aqui, né? Por duas vezes, depois, né? Não mais, tá? Então, você tem aqui, né? No final dessa movimentação, esse topo, né? Que é a máxima. Depois você tem um topo mais baixo. E até então você teve esse ponto de inflexão aqui, né, que eu acabei de me referir. Você podia, né, ligar essas regiões aqui. Isso aqui fica mais claro pelo M60, tá? A gente já vai lá também. Depois você tem agora, né, hoje, né, uma das premissas que eu havia pensado era do preço vir fechar, né, esse gap aqui do diário, né, que é esse pequeno espacinho aqui, né, um gap de barra, tá? Aqui. Certo? Ainda não é o melhor dos mundos para descer, né, pessoal? De novo aqui, ó, o que você está vendo? Você está vendo a MM20 flat, a 9, né, levemente descendente, a MM50 levemente ascendente, né? Elas não estão na mesma direção, né? Não estão na mesma sintonia, tá? Então, não é, né, a gente ainda não vai enfrentar dias, né, mais direcionais, né, como a gente enfrentou aqui, né, dias de trend from the open, né, de tendência desde a abertura. Não é essas características que a gente está tendo aqui. Mas quando a gente tem essas características assim e tem uma boa amplitude, são dias bacanas, porque você vê o preço se movimentar e depois você tem a possibilidade também de pegar um trade na direção contrária, tá? E aí acaba gerando boas movimentações para ambos os lados, né? Tá? Então, o preço fechou o gap, movimentação interessante aqui. O preço renova a mínima, né, pessoal? A mínima de referência até então era essa mínima aqui,
certo? E ele veio abaixo. Então aqui em cima, quando ele chegou nessa movimentação, a estrutura começou a apresentar algum tipo de falha. Vocês conseguem observar isso aqui de maneira bem clara, né? Então aqui já pode ser uma nova máxima, o preço pode vir ainda fazer uma máxima por aqui, tá? Falhar, e caso ele falhe, né, ele vai vir buscar uma nova mínima, que é o que normalmente ocorre, né, quando a estrutura de alta não é mantida, certo? Se o preço rompe a máxima, né, a gente esperaria que essa mínima não fosse tão baixa, dentro de uma movimentação natural do preço, tá, pessoal? E que a próxima máxima fosse mais alta, tá? Então, aqui, né, no diário a gente tem essas ideias de movimentação. Eu vou aqui duplicar também essa linha aqui, tá? E vou jogar lá na máxima da movimentação, né? Do ponto de intersecção inicial, né, pessoal? Onde que está o ponto de intersecção inicial? Se eu estou ligando essa mínima a essa, né, o ponto de intersecção se encontra aqui, beleza? E aí eu tenho aqui agora, né, um pequeno canal, né, complexo de baixa. Complexo por quê? Né? Porque ele vem fechando todos os gaps, né, dessa movimentação, né? Ele não está deixando, né, uma movimentação fácil e bem linear, né? Ficam gaps abertos, gaps são fechados, né, pessoal? Tá? Então, agora no momento a gente não tem nenhum gap aberto, tá? Beleza? Todos os gaps aqui anteriores, né, foram fechados, certo? Então, ainda, né, podemos enfrentar mais lateralidade, tá? Por aqui, certo? Então, vamos aqui ao M60, tá? Esse dia aqui, né, a gente acabou não conversando, né? Boa barra de ignição, né? Só que é uma boa barra de ignição fechando onde, pessoal? Tá? Olha onde essa barra fechou. Não é por acaso isso, tá? O preço não faz movimentos por acaso, né? Segundo o Albrooks, o preço, todos os movimentos do preço, eles são inteligíveis, né? E cabe a nós, né, trabalharmos a leitura, né, das possibilidades geradas por esses movimentos, tá? Então, o fechamento foi exatamente em um fundo duplo, né? Aqui, exato, né? Milimétrico. Então, dava para pensar que a primeira movimentação aqui poderia ser para cima, como reflexo dessa movimentação aqui, né? Então, se o preço abre subindo aqui nesse dia, era interessante você aproveitar algum tipo de movimento de alta, tá? De maneira um pouco mais rápida, claro, e quando a leitura faz sentido, tá? Esse trade ele foi postado, né, lá no story lá no Instagram, beleza? Em que eu entrei praticamente na hora que o preço abriu, né? Ele abriu com um pequenozinho gap e ali fez uma excelente movimentação de alta, né? Depois deu uma lateralizada, né? Acabou voltando, tá? Já o dia de hoje, né, pessoal, aqui, dia de ontem, né, no diário ele abre, né, aqui embaixo, né, ele veio abaixo, depois ele volta e fecha aqui em cima, né. Aí você vê, né, essa possibilidade de leitura aqui, certo? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um fundo de canal, 80% das tentativas vão falhar. É uma wedge, né? É uma wedge, mas ela está em forma de canal, né? Porque você não vê uma convergência, né, da movimentação, né? Algo assim, tá? Você não vê, você tem só mesmo a possibilidade de canal, tá? E hoje, né, se você pensa na ideia da wedge aqui do diário, né, e também vista pelo M60, você podia esperar algum tipo de movimento de alta do índice, tá? Beleza? Então, são possibilidades de ideia, né, que vocês vão ligando, né, vocês vão fazendo, né, conforme aquilo que o preço apresenta, né? Olha, você ligou essa linha aqui a essa outra linha, o preço veio testar essa região, juntamente com essa região você tinha, né, a MM50, tá? Então, são confluências de informações. O fechamento foi bom? É um preço de fechamento de reversão. Isso daqui é um setup de compra, um 2 trade de compra, né? Então, continuidade ainda tem possibilidade, né, do preço vir aqui testar, por exemplo, a máxima desse canal, ter algum tipo de rejeição depois, tá? Beleza? Então, vamos aqui ao M60. Os dias que eu não comentei, né, foi 31 em primeiro. Dia 31, né, pessoal? Cenário de baixa, né? Aqui, certo? Vocês concordam comigo que isso aqui é uma tendência de baixa. Implicação disso daqui, né, pessoal? A MM200, ela é um suporte, né? Normalmente ela não passa, o preço não rompe ela, né, de maneira direta e reta, né? Você percebe que normalmente quando o preço chega, né, a MM200, principalmente se ele está afastado das médias, né, igual essa movimentação aqui, ó, né,
a gente costuma ter algum tipo, né, de dificuldade de um rompimento direto, principalmente se o preço está afastado das médias, né? E aí o preço tenta subir, não chega a tocar a MM20, né, para dar, tá, um setup de venda para a gente, né, um M2S ali, não chegou a tocar, né? Mas fez dia, né, aqui no, de ampla lateralidade, né? Você vê o preço vira abaixo, vira acima, vira abaixo, vira acima, né? Uma sequência de dojis, né? Até que ele começa, né, a renovar mínimas, né? Vocês conseguem observar aqui, vou dar um pouquinho mais de zoom, né? Aqui ele renova a máxima, certo? E aí fica confuso, porque quando ele renova a máxima, a gente espera que talvez ele não venha abaixo de barras, né? É uma das premissas. O preço renovou máxima, né? Eu espero que ele não venha abaixo de barras, mas ele veio. Aí a barra seguinte não veio renovar máxima e veio de novo abaixo de barras. A barra seguinte não veio renovar máximas e veio de novo abaixo de barras. A barra seguinte não veio renovar máximas e veio de novo abaixo de barras. Pronto, né? Isso daqui virou uma boa movimentação de baixa, né? Aqui pelo M60, tá? Então você tem aqui alguns gatilhos de venda, né? Inclusive do M60, né? Um pequeno dojizinho aqui ao fundo da barra, né? Fechando aqui embaixo. E aí tivemos uma boa continuidade, né? E aí aqui tem a abertura, né, do dia seguinte, né, que aí é do dia primeiro já. De novo, né, pessoal, se você olha aqui para os 60 minutos, né, o que você tem vontade de fazer? Você tem vontade de vender ou você tem vontade de comprar? Né? Ponto interessante dessa movimentação, você tinha aqui uma nova wedge, tá? Beleza? Você tinha aqui uma possibilidade, né, de uma nova wedge. Tem que refazer essa linha aqui, né? É esse fundo, né, ligado a essa mínima, tá? Esse a essa, né? E você tinha essa movimentação. E aqui reverteu na barra seguinte, só que aqui fechou o dia, né, pessoal? Aqui foi o fechamento, tá? Da quinta, da quarta, né? E aí na quinta, né, você teve esse fechamento aqui. Opa, então beleza. Se isso daqui realmente é uma wedge e uma wedge convergente, né, eu vou assistir o preço romper essa movimentação, né? Pode me dar um pullback e aí ele pode me dar uma, duas pernas de alta, tá? Que é aquilo que o AL, né, preconiza, beleza? Então, mas não veio isso, né? Veio o quê? Veio um doji. E esse doji ele teve uma particularidade, por quê? Porque ele renova mínima, né? E ele não renova máxima. Então ele vem mantendo mais ou menos a movimentação que vinha acontecendo de lá de cima, né? Você não está vendo nenhuma H1 aqui, né? Você não está tendo tentativas de retomada, tá? Em linguagem, né, dentro da metodologia dual, aqui eu tenho uma H1, beleza, ela não teve continuidade. Depois, pessoal, você não tem H1, você não tem tentativa do preço renovar máxima, tá? Até aqui embaixo, olha, tá? Até quando ele atingiu, né, esse outro fundo de canal aqui, que aí ficou duplo, né? Que aí ele ficou com o fundo desse canal aqui, ó, tá? Que é o fundo daquele canal maior, ó, que é você ligando essa mínima a essa mínima e ele chega exatamente a essa região. E aí você volta, né, para aquilo que a gente conversa sobre os vídeos anteriores. Olha a distância que o preço estava da média na hora que ele estava aqui. Isso dá 9, isso aqui era a distância da 20. Você acredita nesse rompimento dessa movimentação super inclinada? Né? Só se tiver um crash ou uma notícia muito forte, né, pessoal? Para você ver atravessar isso daí, porque não é comum. Isso daí dá para dizer para você que isso daí não acontece em 5% das vezes, tá? Com todo esse distanciamento, quando o preço encontra um terceiro toque, e ainda sendo um duplo terceiro toque, e com essa inclinação toda, né, com essa pressão toda, isso daqui não passa direto, tá? Então você tem que ter algumas ideias como essa aqui na cabeça de vocês, para vocês não estarem pensando em vender mais por aqui, né? Aí tem o basta, né? A movimentação tem um fim. Como que você acha a movimentação? Entendendo o contexto. Aqui você estava vendendo super baixo nesse canal de baixo. É o pior ponto que tem para você vender. Você vender aqui em cima, perfeito. Você vender por aqui, perfeito. Agora você vender por aqui, né? Aí você está realmente tentando vender numa região que pode, né, entrar pressão compradora e pode entrar bastante, né? Tá? Então aqui, né, você tem essa movimentação mais ampla aqui do diário, tá? Aqui você tem os dois pontos de intersecção, né? Olha até onde o preço veio, né? Magicamente. Aqui eu tinha alguns gaps abertos, né? Ficou esse daqui, ó. Esse aqui eu também falei para vocês no dia de hoje, né? Que
faltou pouquinha coisa, né, para vir fechar esse último gap aqui do M60, tá? Faltou ali uns 260 pontos. E o preço volta, né, para uma lateralidade. Só que ele já volta para uma lateralidade, pessoal, fazendo o quê? Né? Cumprindo a ideia daquela wedge, certo? A gente tinha um toque, outro toque, um terceiro toque, um toque, dois toques, terceiro toque. Beleza, você tem dupla wedge aqui. E aqui foi cumprida a movimentação da wedge. O que a wedge busca? Né? Ela busca retomar, né, a máxima, né, da movimentação anterior, a máxima do swing anterior, e ele cumpriu isso. E agora, né, a gente está vendo ali até um bom pullback. Então a gente ainda pode ter uma segunda perna de alta. O que precisa ser uma segunda perna de alta? Precisa vir acima desse swing aqui, tá? Tem essa região aqui de volume, tem essa máxima, né, que fica ali como algumas possibilidades de ideia, né, já para a semana que vem, beleza? Então, pensando dessa forma, né, a gente ainda pode ter sim uma segunda perna. Assim como esse pullback também ainda pode cavar um pouco mais, né, pessoal, tá? Para depois voltar a subir. É o M60, né? São poucas barras, não temos muitas barras no dia, mas são barras de movimentações, né, que às vezes nos dão uma direção muito boa, tá? Você pode trabalhar, claro, aqui, né, níveis de retração, tá? Coloquei errado, deixa eu colocar isso aqui certo, né? Porque como a gente está fazendo a retração do preço que está corrigindo de cima para baixo, a gente puxa ela dessa maneira aqui, tá? A favor da movimentação. E aí o preço pode chegar aqui aos 50% e nos dá essa possibilidade de segunda perna. E o preço pode vir aqui até o 61.8, né? E nos dá também essa possibilidade de segunda perna, beleza? Então, a gente fica atento, né? Aqui é a lateralidade. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes movimentações que esticam em lateralidade, até seria interessante, né, o preço chegar aqui, por exemplo, aos 50%, né, até talvez 61.8. Ficou alguns bons gaps abertos aqui também, né, pessoal? Tá? Vocês conseguem ver aqui de maneira bem clara, né? E aí eu fiz até no post para vocês lá, né? Isso daqui é o que, né? Aqui, esse aqui foi fechado, né? Essa barra voltou, tá? E aqui, esse daqui também foi fechado, a barra voltou, fechou ele, certo? Você tem ainda esses dois bons gaps abertos aqui. Isso aqui, pessoal, o que é um canal, né? Micro canal de alta, modo rompimento, virou um canal estreito e pode estar sendo isso daqui sendo um pullback, né? Para você ter um canal, né, mais amplo de alta, beleza? E aí você teria ainda a nossa segunda perna, né, aquelas possibilidades que o AL traz, beleza? Então, vamos aqui aos 5 minutos, né, que eu acho que eu já falei até bastante aqui desses dias, né? Aqui foi aquele dia, né, pessoal, da lateralidade. Esse dia aqui foi trash, né, pessoal? Movimentações aqui para o M5 foram muito difíceis, tá? Aqui o que é interessante, né, pessoal? Você perceber, né? Sobreposição de barras, né? Possibilidade de lateralidade para as médias emaranhadas, né? E aí você tem que ir pegando pequenos detalhes, né, da movimentação do preço, que é a única coisa que na verdade vai conseguir te ajudar, né, em dias assim. Claro que, né, você ficar buscando operação aqui pelos 5 minutos é algo muito difícil, tá? Talvez um scalpzinho ali pelo M1. Aqui realmente muito difícil, tá? Pontos interessantes, né, do dia, né? Você tinha aqui essa movimentação inicial, né? E essa movimentação inicial ela já vem aqui, né, convergir com a ideia de uma wedge, né, que tinha ficado ligada aqui já de dias anteriores, tá? Eu acabei apagando, né, algumas movimentações, né, tá? Mas, né, você vê uma big barra careca fechando aqui, né? E aí ficou a possibilidade de continuidade. Deixa eu só trocar aqui para a região de volume aparecer no ponto certo, tá? O que você tinha aqui, né? Algumas possibilidades de leitura, certo? Você tinha o preço abrindo com gap em relação ao dia anterior, e aí volto, né, para aquela ideia que eu falei com vocês. Quando temos um fechamento, pessoal, que fecha, né, de maneira que a imagem nos dê uma boa ideia, né, mas tem que ser uma boa ideia, você não pode ficar algo que você tenha que ficar inventando, né, você tem que ver
aqui tem uma boa possibilidade de fundo duplo, não tem? Se você observar aqui, esse fechamento, além desse fechamento em fundo duplo, ele não tem uma boa possibilidade de fechamento em wedge? E se essa wedge aqui desse certo, o que você esperaria? Você esperaria que essa movimentação viesse acima, certo? Então, você pode, né, aqui pelo M1 filtrar alguma coisa, tá? Algum tipo de movimentação, para você poder, né, aproveitar isso daqui, certo? Claro que também tem um limite, né, para você estar aproveitando essa movimentação, mas olha quantos pontos, né, essa movimentação pagou, né? Quase 700 pontos, tá? E, né, um ponto interessante, né, disso daqui é que essa movimentação aqui, ela não se estende, né, acima, tá, dessa movimentação. E aí você volta lá para o M60 e aí a gente lembra, opa, eu estava lá numa movimentação de baixa em cima da MM200, tá? Então, você tinha algumas ideias, né, que você tinha que estar ligando com time frames maiores, né? E saber, né, que você tinha a possibilidade de bagunça. Isso aqui é aquela primeira hora que o preço foi lá em cima, foi lá embaixo, né, e fechou como um doji, tá? E aí, né, você tem uma correção, teve um gatilhozinho de compra aqui, né? Eu fiz essa compra, também tem postagem dela lá, né, no Instagram. Aí tinha essa região de volume, né, tá? Essa região de volume aqui segurou bem essa movimentação, né? Então deu para fazer parcial aqui, né? E depois, né, quando começou a voltar, sair dessa movimentação, né? Depois ela virou para venda, né? E aí o que mais que você tem aqui, né, pessoal? Você sempre pode, né, tá fazendo algumas ligações, né? É gratuito isso daqui, tá? Você não tem gasto nenhum, mas te ajuda demais, né? E aí você, depois de ter esse fundo aqui, né, ligado a esse fundo, aqui você tinha um wedge, certo? E o wedge, né, às vezes, aqui no M5, né, as oportunidades que você vai ver, pessoal, normalmente serão as H1s, né? Depois da H1, né, se for realmente uma wedge dentro de lateralidade, vai ser a tua oportunidade de entrar, né, H1, tá? Não teve mais retorno aqui, né? Possibilidade de compra aqui, ó, ainda assim pagou 719 pontos. Onde o preço parou, né, pessoal? Aí, bem visual também, né? Tá? Topo da movimentação, né, do triângulo expandido. Você tinha aqui a VWAP do dia anterior, tá? Excelente região de pressão, tá? Em dias de lateralidade, isso aqui funciona muito, muito bem. Aqui você tem o que? Né? Você tem um topo duplo, certo? Em cima dessa movimentação. Falha novamente, tá? Acabou sendo ali a máxima do dia essa movimentação, certo? Então você tinha aqui ó, o preço se movimentando dentro de um triângulo expandido, tá? Até então, certo? E aí, e quando você vê esse triângulo expandido, né, que é o padrão ali que o Stormer chama de Search and Destroy, né, pessoal, que realmente são dias complicados, porque o preço ele não fica fazendo esse zigue-zague completo, né? Normalmente ele escolhe um lado e fica trabalhando um pouco ali próximo dele ali, tá? E às vezes ele até rompe, né, para cima essa movimentação. Às vezes não, né? Aqui nada a fazer, né, pessoal? Nem no M1 aqui tinha coisa a fazer. Tem vezes que você tem que parar e ficar realmente só observando o preço, caçando motivação para você começar a pensar em algo. Aqui o preço estava renovando o máximo? Aqui sim, né, ele renovou. Beleza, mas aí ele pegou e veio abaixo de mínimas. E aí ficou 100% confuso, né? Porque se ele vem acima de máximo e vem acima de mínimo, eu não sei para que lado ele vai, né? Eu não consigo formular nada, né? E tem momentos que a gente não consegue realmente formular nada. E aí você continua acompanhando o preço. Se está confuso, né? O Albrooks ele fala que quando está confuso, você está em lateralidade. Se está muito confuso, você está numa barbed wire ali, você está numa movimentação que está ficando cada vez mais estreita, porque está ficando sem direção. E aí você vai buscando, né, situações para você formular ideias. Tá? E aí os topos, né, vão ficando levemente mais baixos, assim como as mínimas foram ficando levemente mais baixas. E aí os topos continuaram ficando levemente mais baixos. E aí você consegue ver o que agora aqui? Né? Você já consegue ver que está tendo, né, um estreitamento dessa movimentação. Então aqui eu podia estar pensando no que? Numa wedge. Né? Eu tive uma movimentação de alta, então eu estou tendo aqui uma bandeira de alta. Né? Então se o preço sai rompendo isso daqui, faria muito sentido eu esperar duas pernas de alta. Tá? Beleza? Então faria muito sentido fazer isso. Mas o que o preço fez, né, pessoal? Ele veio romper essa movimentação. Né?
preço rompe essa movimentação, né, e tem uma boa continuidade. E rompimento, né, a gente sabe que a ideia de falha de wedge também nos dá duas pernas de baixo. E aí eu tenho uma e duas pernas de baixo. E onde a movimentação parou, pessoal? Lá na linha que você ligou aqui, por conta dessa movimentação aqui do triângulo expandido. Tá? Então, liguem em linhas, né? Dessa maneira. Vai sair. Vai ser mais vantajoso, né? Primeiro porque você aprende a realizar lucro em regiões corretas, né? Ó, você teve gatilho de venda aqui, ó. Você podia ter entrado, não consegui entrar aqui nessa perna. Beleza, não tem problema. Fez um pullback, você pode medir essa perna, você pode mensurar a movimentação aqui anterior, né? Para ver onde você podia estar entrando. Opa, 50%, legal. Opa, boa barra, rompe abaixo, fecha abaixo da mínima, né? Gatilho de compra, vendo aqui, stop de 200 pontos, ó, chegou a pagar mais de 600, certo? Correção bacana, não chegou nem na média móvel de 20, correção forte, né? Correção curta e rasa, né? Tá? E aí, boa continuidade. Aqui pronto, né, pessoal? Aqui atingiu ali a mínima do triângulo expandido, né? E você teve um bom repique. Veio até a média móvel de 20, né? Tá? E voltou para fazer um fundo duplo, certo? Então eu tenho aqui um fundo de triângulo expandido, um fundo duplo, né? E aí nosso dia realmente se encerra, né? Beleza? Então aqui acabou, né? Tivemos o fechamento do dia. E aí aqui, né, começa o dia seguinte, né? O dia 1º, né, de setembro. Tá? O fechamento desse dia, né, pessoal, ele foi, né, em um FAB 4, né, de venda. Né, pensando no preço abaixo da MM200, eu ainda estou num cenário vendedor. Beleza, o que eu tinha aqui, pessoal? Aquela mesma ideia que a gente havia falado lá daquele outro fechamento. Né? O que foi esse fechamento aqui? Foi um fechamento de topo duplo, certo? A primeira movimentação do dia foi o que, pessoal? Foi uma movimentação de baixa. Né? Por quê? Porque essa movimentação que você está vendo, né, ela é como se fosse isso aqui, certo? Ela é como se fosse uma barra continuada saindo daqui, vindo até aqui embaixo, fazendo isso aqui, certo? Então você tem, né, uma continuidade da movimentação da ideia do fechamento, né, que é a ideia de um topo duplo, certo? A favor de uma movimentação de baixa. E aí você abre numa primeira barra de baixa, né? Já pagou bons pontos, né? Esse trade também foi postado, tá? Lá no Insta ali. Depois, pessoal, a gente está num cenário de baixa. Se eu estou num cenário de baixa, minimamente o que eu tenho que estar procurando são padrões de venda, né? O que são padrões de venda? São topo duplos, são wedges, né, de baixa, tá? Ou seja, são bandeiras, né, que pode me levar a uma movimentação de baixa. Aqui no micro, né, no micro cenário, né, ali pelo M1, né, olha, você teve essa movimentação aqui, né, você conseguia ver essa movimentação, né, 3 topos, né, e depois uma boa correção, né. Aqui o preço fechou o gap, tá, pessoal? Esse gap aberto, ó. Depois eu fiz, né, essa compra, estava esperando que o preço viesse a ter continuidade, né, mas não veio, né? Então, como não tivemos continuidade, tivemos só o fechamento do gap. Opa, o que faltou, né, para os compradores, né, levarem essa movimentação mais para cima, né? Faltou alguma coisa, certo? Faltou, né, a pressão dos compradores serem mais forte que a dos vendedores, né, pessoal? Sem a pressão dos compradores ser mais forte que a dos vendedores, isso daqui não tem continuidade. E aí tem um detalhezinho, né, que você deve observar também. A máxima dessas movimentações, essa máxima aqui, essa boa barra aqui que tenta reverter essa movimentação em uma lateralidade, né, se você lembrar, né, da ideia de lateralidade, você vai lembrar que em lateralidades, né, as tentativas de reversões geralmente elas costumam falhar, né, principalmente se não faz sentido essa reversão. Porque em lateralidades ocorrem reversões abruptas, né, o preço simplesmente faz nova mínima, né, ele veio aqui abaixo da mínima e reverte 100%, né, a movimentação. Tá? É comum, é a característica de lateralidade. Tá? E aí você tem essa máxima e aí minimamente o preço não consegue vir acima. Né? Que seria o quê? Fazer uma estrutura de alta. Você tinha, o preço tinha vindo aqui embaixo, né, e ele veio fechar aqui em cima. O que faltou para ele fazer isso aqui? Vir acima dessa máxima. Né? Para quê? Para que a próxima mínima pudesse ser um pouco mais alta e poder subir um pouco mais. Afinal de contas, essa é a movimentação natural do preço. Mas não.
né, ele fica devendo essa movimentação, né? Como vocês podem ver, né, ele não chega a tocar essa região. Beleza, então eu não tenho uma máxima mais alta. E aí, né, eu poderia, né, minimamente ter, depois dessa movimentação, né, novas mínimas. Né? Tem gatilho de venda aqui. E aí fez uma excelente movimentação. Né? Essa movimentação ela chega, né, naquela dupla wedge, né, que é aquela mais inclinada, né, mais aquela wedge lá do M60, né, do diário que a gente viu um pouco antes, tá bom? E aí, né, você tinha aqui essa lateralidade ela foi rompida, né, e o AL ele trabalha minimamente, né, a projeção, né, dessa movimentação, que nada mais é do que o segundo alvo ali de Fibo, né, que aí é 100% dessa movimentação projetada para baixo. Né. E mais para frente, né, o preço veio dar terceiro alvo, né, dessa movimentação aqui. Beleza, pessoal? Então, o preço encontrou aquela região, né, que a gente tinha como edge, deu uma boa lateralizada aqui, ó. Olha quantas barras a gente teve aqui, ó, 32 barras. Né? O Al fala que quando a gente tem mais que 20 barras, né, no trade range, né, as possibilidades elas ficam iguais, né, tanto para cima quanto para baixo. E aí o que você tinha, né, que fazer aqui? Você tem que, claro, trabalhar, né, a mensuração, né, da sua lateralidade. Por quê? Porque quando o preço sair, né, dessa movimentação, dessa lateralidade, vai ser muito interessante você observar como que ele vai sair. Se é um rompimento real, se é um rompimento falso, tá? E ainda assim, dentro dessa lateralidade aqui, ó, certo que você está vendo uma sequência de sobreposição de barras, ó, tá? Deixa eu aproximar aqui e dar um pouquinho de zoom. Olha quanta sobreposição de barra aqui, ó. Quanto tempo o preço andando sem sair do lugar. Ele tenta fazer um gap, logo é fechado. Ó. Movimentações bem complexas. E aí você teve mais um presente aqui, né, pessoal? O que é isso aqui? É para quem já está vendo os vídeos há mais tempo, né? Aqui você tem uma wedge. Olha a rejeição que essa barra deixou. E olha o presente que é essa outra barra aqui. Tá? Aqui, né, você podia estar começando a ligar o start que essa movimentação podia estar começando a mudar. Você tinha uma wedge. Qual que é o interesse de uma wedge? É renovar a máxima da movimentação. Você tinha aqui isso daqui como movimentação. Teve isso, o Al nos fala que é para a gente esperar, né, duas pernas. Então, ó, uma, né, você teve uma, eita que a ferramenta não troca aqui. Você teve uma, você teve duas, você teve três, você teve quatro pernas, tá? O preço veio testar exatamente, né, a VWAP do dia anterior. Né? Tocou a região, né, e fechou. Isso aqui foi o fechamento, né? Tá? E o que foi essa boa movimentação de alta aqui, né, pessoal? Vamos dar um zoom aqui para a gente observar as características dela. Né? Você teve gatilho de compra aqui, você teve a regra de coloração mudando aqui, tá? E aí você teve barra de ignição aqui, né, pessoal? Você tem gap aberto, que permanece aberto, né? O preço volta até aqui, mas não chega a fechar, né, esse gap, tá? E aí você tem um pullback, né, que gera a possibilidade do que, pessoal? De um canal, né, amplo de alta. Por que canal amplo, né? Porque esse pullback ele tem mais que 3 barras, tá? Dentro da metodologia, né, e dentro dos vídeos vocês já me viram falar que até 3 barras a gente tem um canal estreito, né? E esse canal amplo, né, ele virou depois para característica de canal estreito. Porque ó, você tem 3 barras, retomada, 2 barras, retomada, 3 barras, retomada, 1 barra, retomada. Né? Virou depois, novamente, um canal estreito, né, dentro desse pullback de canal amplo. Tá? E aí aqui é o melhor dos mundos, né, pessoal? Aí usem a regra de coloração, pessoal, da MM20. Isso aqui é referente, né, a distanciamento e alinhamento das médias, né? E ela costuma, né, ter um resultado bem interessante, né, quando ela fica nesse tom de azul escuro. Nesse tom de azul claro, né, conforme vocês viram os vídeos lá das peças do Trade System, né, para quem é assinante, deem atenção a isso daqui também. Tá? A regra de coloração da MM20. Da MM50 né, é só a questão de alinhamento, tá? Mas isso daqui não, é que são cálculos, né, de afastamento médio, tá, entre elas. Beleza? Então, deem uma relevância a isso daqui. Da MM9 né, são cálculos de máximas e mínimas, né, em relação ao preço, tá? Para de renovar muitas máximas, ele fica vermelhinho assim, tá? E aí ele volta um pouquinho, depois ele volta para essa movimentação. Beleza, pessoal? Então, e aí encerra-se, né, o dia. Primeiro, né, começa o dia de hoje,
E o dia de hoje ele abre com gap de baixa. O gap de baixa é o quê? Interesse vendedor. Tá? Aqui tivemos o payroll. Minha expectativa, pessoal, também postei, né, esse trade aqui da manhã. Né? Minha expectativa aqui, né, era que o preço viesse abaixo já da MM200 aqui, fazer um pullback e continuar a movimentação de baixa, para vir testar pelo menos a VWAP aqui, tá? Do dia anterior. Essa era uma das ideias, né, que eu tinha para o dia de hoje. Só que, né, essa movimentação, né, foi frustrada, tá, por essa barra aqui. Aqui já era região de fazer parcial, né, de realizar lucro, MM50, MM200, tá? Fundo duplo, né? Eu estou numa estrutura de alta? Tô. Se eu tenho fundo duplo é um ótimo cenário para eu estar pensando em comprar dentro de uma tendência de um cenário de alta. Então, aqui você está fazendo parcial, né? Então já é para você estar pensando em sair. Depois, né, você tinha payroll, né? Não compensa você estar posicionado, né? Por exemplo, eu estava vendido aqui, né? Não compensa você estar posicionado numa movimentação, né, de venda, né, durante o payroll, né? Porque você não sabe muito bem para que lado que esse negócio vai, né? E aí, né, veio para cima, né? Renovou máximas, né? Reestruturou as médias, e aí depois virou essa movimentaçãozinha mais complexa aqui. Só que isso aqui é uma boa barra de ignição, né, pessoal? Tá? Tem dias que essas movimentações do payroll, né, elas levam a uma reversão completa, né, praticamente na hora seguinte. Hoje não tivemos isso, né? Tá? E aí o que, que você viu, né, de bem interessante aqui durante essa movimentação? Tá? Algumas marcações, né, que você... Eu não vou colocar aqui no M1, tá, pessoal? Para não tomar muito tempo, né, porque eu ainda tenho que falar do dólar. Mas aqui você tinha, né, uma micro wedge, né, ali no M1, tá? Então você tinha, né, os toques, né, quando dava o terceiro toque teve uns repiques. E só que minimamente aqui, pessoal, você tinha que estar vendo o quê? Que o preço não estava renovando máximas, tá? E que, né, ele estava levemente direcional. Ou seja, ele estava fazendo como se fosse um canalzinho de baixa aqui. E um canal de baixa, pessoal, dentro de uma tendência, após toda essa pressão aqui anterior, nada mais é do que uma bandeira de alta, certo? Então, rompendo essa movimentação aqui para cima, né, são as bandeirinhas, né? Assim como, né, dentro de uma estrutura de baixa, né, a gente olha para isso daqui, ó, boa pressão, isso aqui é uma bandeira de baixa, tá? Aqui é uma bandeira de alta, certo? Então, o Eds, né, o Wedge Bull Flag, né, quando o Al fala que a gente tem uma Wedge Bull Flag, né, que essa aqui é uma Wedge a favor da tendência, e antes disso daqui você tinha visto uma puta de uma pressão aqui, né, e aí o preço minimamente começa a deixar máximas mais baixas, né, aí beleza. O que, que eu preciso, né, para eu ter continuidade para uma movimentação de baixa? Né? Eu preciso de um rompimento. Vocês concordam? Se eu tenho um rompimento, eu vou ter uma falha de wedge e eu vou ter duas pernas de baixa, beleza? Se eu não tenho rompimento, se o preço chega, né, nessa região, ó, a única coisa que eu fiz aqui foi ligar essas duas mínimas, tá, pessoal? E aí a gente observa o que, que acontece depois. Eu liguei essa a essa, certo? E aí eu tinha um pouco de convergência aqui, né? Pensando na máxima, né, de movimentações, né? Aqui eu tenho pavio, né? E aí eu tinha um pouco de convergência. Não muita, mas tinha um pouco, né? E aí você vê o preço reagir e de repente já sai com essa big barra de ignição, já fora de toda a movimentação. Essa barra sozinha ela reverte um monte de outras barras, né? E ela, claro, né, com todo esse distanciamento que ela causou, ela ia deixar um gap de quase qualquer forma, né? A não ser que a barra seguinte revertesse toda essa movimentação. E aí, né, você teve, né, o modo rompimento tendo continuidade, né, aqui em um micro canal de alta, tá? Depois uma lateralidade, né, aqui um Bible Wire, né, um arame farpado, não mexa nisso daqui que você vai se machucar. E depois, né, dessa distribuição aqui, tá, de começar essa movimentação de distribuição, e aí, né, realmente, né, foi dado impulso nessa movimentação. Também está postado esse trade aqui lá no Instagram, né, foi vendido aqui, certo? Com stop aqui, cerca de 300 pontos parcial. Foi feita a parcial aqui, né, com os mesmos 300 pontos, e a segunda parcial aqui, né, a segunda saída da movimentação aqui, que era o que, né, pessoal? Era o fechamento desse gap, né? Ele poderia ter fechado esse gap e gerar algum tipo de repique. Eu já estava
afastado das médias, né, sem nenhum tipo de correção já há alguns candles, né, então para mim pareceu interessante realizar lucros aqui, beleza? Então, depois aqui tivemos uma pequena lateralidade, né? Região de fundo duplo, né, pessoal, tá? Entrou pressão compradora aqui no momento anterior, então a gente espera, né, que possa vir entrar pressão compradora de novo, né? E veio, mas veio bem mais fraca dessa vez, né? Já não foi uma movimentação tão interessante, né? Porque não chegou nem perto, né, de renovar essa movimentação. Não chegou nem nos 50%, tá, dessa perna, o 50% está aqui, chega aqui próximo do 38,2. Ponto interessante de novo, né, que você deve começar a observar. Cadê a renovação de máxima? Se vai ter continuidade, por exemplo, se eu comprei aqui, essa barra fecha, aqui eu tenho uma resistência por volume, né, não era uma compra muito bacana, né, comprar na cara de uma resistência, né, tá? E aí, eu compro aqui, ele fecha começo do G, já desanima, né, pessoal? Precisaria que pelo menos ele fechasse acima, né, dessa região de volume aqui para eu pensar em continuidade. Para quê? Porque se eu comprei aqui, eu preciso que o preço renove máximo. Se ele não renovou máxima, tem algo errado. Se veio, você comprou aqui, você não saiu com esse doji, aí tem essa outra barra aqui, você não saiu, cara, pode sair. Se você entrou e a tua premissa falhou, né, que o preço era de vir aqui, você não se importou muito com essa região de volume aqui, que estava aqui, né, de resistência para o preço, sai. Né? Não fica ali esperando, eu vou deixar meu stop pegar lá embaixo. Cara, você já está tendo uma movimentação de falha. Você entrou ali durante uma lateralidade. A movimentação não fez aquilo que você esperava. Sai. Né? Depois virou para venda. Né? Rompe mínimas, tá? Fechando próximo da sua mínima, boa barra de ignição. E aí, né, mais continuidade, né, em movimentação de baixa, né, pessoal? Mais 700 pontos, beleza? E aí, encerrou-se, né, o dia, tá? E vamos ao dólar, né, pessoal, pra gente não demorar ali, que eu acho que eu já falei pra caramba disso aqui. Não sei se eu vou conseguir falar do dólar durante todo esse tempo. Era pra durar uns 40 minutos esse vídeo. Acho que eu vou fazer separado ali de cada. Dólar, pessoal, vou tentar ser bem breve, tá? Dólar renovou máxima, tá? Se vocês lembram, né, dos vídeos anteriores, fechamento da semana passada, aí tem que colocar o dólar no semanal. Senão vai ficar uma coisa mal feita. Dólar no semanal, pessoal. Eu tenho esse gap aqui que estava aberto, certo? Gapzão aqui, certo? Ele veio, né, até aqui, não conseguiu fechar o gap. A gente tem aquela wedge lá do diário, né, que fecha convergente. Tivemos uma boa movimentação, né? Depois tivemos, né, um fundo duplo overshoot ali bem mais baixo, tá, que veio abaixo dessa movimentação. E aqui no semanal você até vê, né, que não tem fechamentos, né, abaixo, tá, dessa mínima aqui. O preço veio abaixo, mas voltou. Mas no diário a gente vê, né? E essa movimentação aqui, ela tá também, né, igual o semanal do índice, né, os dois estão em sobreposição de barras, né, então fica aquela ideia, né, de que a movimentação pode ir tanto para cima quanto para baixo. Esse aqui tem uma peculiaridade um pouco maior ainda, né, porque isso aqui é uma barra externa, né, pessoal, tá? Uma barra externa numa região de fundo, né, aqui, de leve fundo, né, porque não está tão baixo ainda, né, poderia estar aqui mais próximo dessas mínimas aqui, né, que estão levemente ascendentes, tá? Então, aqui, né, você tem uma barra externa, que não é uma boa barra, né, para dizer muita coisa pra gente. É uma barra externa dentro de uma sobreposição de barras do semanal, tá? Gráfico diário. Aqui no gráfico diário, né, a gente teve um bom modo rompimento, né, aqui ficou alguns gaps também, né? Você tem aqui, ó, esse gap aqui aberto, tá, essa movimentação. O que você vê aqui em relação às médias, né, pessoal? O preço está cortando as médias para cima, para baixo, a 20 está lateral, a 9 está lateral, a 50 está lateral. Não tem direção, né? É diferente isso aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, você consegue ver, né, que as médias tinham direção, aqui elas não têm direção. Então o preço pode falhar em estrutura de nova mínima, pode falhar em estrutura de nova máxima. Mas, né, para quem acompanha os vídeos anteriores, desde essa wedge aqui, né, a gente falou que aqui havia a possibilidade de um fundo duplo, veio esse fundo duplo mais baixo, tá? E aí depois aqui uma retomada. E aí falamos, né, que uma das premissas que o preço precisa cumprir para que ele mude a estrutura de baixa, né, é que ele renove máximo. Só que aqui volta de novo a complicação, né, pessoal? Por quê? Porque ele renovou mínima a movimentação anterior. E agora ele renovou máximo. Então eu não sei se ele realmente vai parar por aqui,
né, nessa região do gap, né, ou ele pode vir fazer nova mínima de novo, né, deixar uma lateralidade mais ampla aqui, tá? Mas ele renovou máximo, cumpriu a premissa, né, de trocar a estrutura, né, porque depois de toda essa movimentação aqui, ó, você não vê o preço vir, não tinha visto, né, o preço vir acima de máximas. Você viu novas mínimas, mas essa daqui é a primeira nova máxima, tá? Então, essa estrutura começa a mudar, né? A história dessa estrutura começa a mudar aqui. Então, por mais que o preço venha até aqui, ó, ele ainda pode fazer isso, que é manter, né, a estrutura de alta, beleza? Então, vamos ali ao M60. A gente tem alguns dias ali para comentar. Aqui, né, pessoal? Deixa eu ver aqui onde que eu tenho que começar a observar. Tá, dia 31. Ah, lembrei. Aqui, pessoal, conversando com alguns inscritos, né, eu sei que algumas pessoas usam, né, indicadores na tela, eu também já usei, né? Assim como eu postei para vocês ali no videozinho lá de hoje, né, de algumas fotos ali que eu encontrei. Cuidado, né, com essa ideia de divergência, tá? Assim como um inscrito me mandou falar, eu vi uma divergência aqui, você acha que vai cair? Né? Ele viu uma divergência, pessoal, no indicador, bem aqui, ó. Você tem esse fechamento no topo dessa barra, você tem esse outro fechamento no topo dessa barra. Né? Divergência, né, você usa um oscilador, né, e aí você, né, compara, né, como que está, né, o oscilador aqui embaixo, né, o estocástico, tá, o IFR, né, o OBV, e aí você compara ali, e aí você vê que aqui está subindo, mas o oscilador está fazendo isso aqui, está descendo. E aí você tem, né, a ideia da divergência. Quando eu estudei divergência, para mim, quanto mais destacado fosse a divergência, né, mais interessante era. Só que em dias de tendência você vai perder dinheiro. Porque em dias de tendência vai haver divergência. Por quê? Porque o preço vai subir às vezes o dia inteiro. E aí você vai ficar buscando venda. E aí você vai atrás da migalha e perde toda a movimentação de alta. Aqui, pessoal, na hora que ele me perguntou, né, eu vi um pouquinho depois, não vejo divergência aí por conta da movimentação do preço. Né? Primeiro, porque foi uma boa barra. Ela fecha longe da sua máxima, ela deixa a possibilidade de um gap, ela fecha próximo da sua máxima, né? Ela fecha longe da máxima do candle anterior. Então, ficou ainda, né, com a outra barra um gapzinho, você tinha um bom gatilho de compra. Né? Além de que, né, isso daqui era um setup, né, de compra, né, pessoal? Aqui você tem, né, um M2B, você tem duas pernas aqui, uma movimentação de baixa, uma recuperação, uma segunda perna de baixa, né, e ela veio, né, testar a média móvel de 20, e aqui você já vê que teve rejeição. E todo esse pavio aqui, ó, é como se fosse pressão compradora, né? Como se fosse, não é pressão compradora, né? Como se você visse, né, uma barra azulzinha fechando aqui nesse tom de azul mais claro. E aí, né, a barra seguinte, né, gerou uma boa movimentação de alta, né, de mais quase 50 pontos, né, pessoal? Então, muito cuidado, né, com essa ideia de uso de oscilador, né, pessoal, só para buscar, por exemplo, divergência, principalmente em dias de tendência de alta, né? Dias de tendência você não deve usar oscilador. O oscilador se usa, né? Se você quer usar o oscilador, você tem que reconhecer que você está em uma lateralidade para você tentar buscar. Aí divergência, né, tem sentido, né, numa lateralidade. Né? Você vê, por exemplo, dois topos em uma lateralidade e aí você vê, né, se tem divergência, né, no oscilador. Mas não aqui, tá? Beleza? Então, aqui teve uma boa continuidade, né? Aqui você tinha, né, possibilidade de ligar algumas máximas, né? Aqui, né, pessoal? Ligando essas duas aqui, né, aqui acaba sendo, né, o eixo, né, dessa movimentação aqui, e ela acaba voltando, né, para dentro dessa movimentação. Tinha mais essa outra aqui também, né, que eu acabei apagando, né, que é algo um pouco mais próximo, né, que na verdade é só ligar, né, máximas, né, que eu liguei essas duas, aqui liguei essa a essa aqui, né, e aí você vê o preço tentar romper essa movimentação. Tentou. O que aconteceu, pessoal? Falhou, né? 80% das tentativas de rompimento falham. E aqui a gente tinha o quê? Uma wedge, tá? Beleza, era uma wedge convergente. E aí você teve, né, uma boa movimentação de baixa, né? Ali no print, né, para esse dia aqui, eu tinha falado, né, que isso daqui estava com cara de uma deriva, né? Teve um bom canal estreito aqui, né, de alta, aí
um novo rompimento e depois, né, uma deriva, né, que poderia gerar algum tipo de movimentação de baixa. Gerou, né, pessoal? Foi uma boa barra de baixa aqui já na abertura, né, quase 50 pontos. E aí depois ela volta, né, cerca de 25 pontos e reverte a movimentação. Era uma tendência de alta, né, as médias estão alinhadas, direcionais, né, e ascendentes. E aí você vê, né, mais uma boa puxada de alta aqui, né, tá? E aí o preço veio, né, abaixo aqui, né, essa wedge ainda não cumpriu, né, a premissa e a ideia dela, né, que era o que? Vir, né, até então abaixo dessa mínima. Né, porque se eu estou acreditando que essa movimentação aqui é uma wedge e que ela teve sentido, né, eu ainda estou esperando que ela venha abaixo dessa mínima, que essa é a função, né, da tentativa, né, de uma wedge. Então, ainda fica, né, a ideia de que o preço pode, né, por exemplo, vir aqui, né, testar essa mínima aqui, né, para quê? Para depois ter um pullback e a gente poder ter uma segunda perna, né, para essa movimentação, tá? Depois aí a gente tem que ir estudando, né, dia após dia, para ver para onde que vai, né, toda essa movimentação, tá? A gente sabe que a gente está ali em uma sobreposição de barras no semanal, né? O diário também não está lá já tão interessante, né? Mas pode ter uma lateralidade ainda, pode vir corrigir, né, pessoal? Como a gente falou ali pelo diário, né? O preço pode vir corrigir por aqui, né? E depois, né, tomar novas possibilidades, né? E lembrando, né? Sempre que a gente tem movimentações de baixa, né, por exemplo, igual essa aqui, ó, certo? Sempre que a gente tem movimentações de baixa, tem possibilidade de ter uma bandeira de alta de novo, né? Assim como quando tem movimentações de alta. Então, por isso que o Al fala, né, que o preço ele sempre alterna entre lateralidades e tendência. Aí o preço vai para uma tendência de alta, aí ele pega e começa. Opa, formou uma wedge, rompeu isso daqui, nova tendência, né? E aí vai, tá? Então, você tem que ir se acostumando a isso daqui, né? Essas movimentações do preço, tá? E eu posso até deixar já ligado essa movimentação aqui, ó, né, como possibilidade de uma nova wedge, né? Então eu tenho que ver se o preço quando chegar aqui ele vai ter algum tipo de reação, tá? Beleza? Então vamos aqui, ó, aos 5 minutos, né? Para a gente dar uma olhada aqui nos últimos dias, de maneira bem breve. Dia 31, né, pessoal? Foi um dia bem altista, né, aqui, tá? Preço trabalhando praticamente o tempo todo acima das médias. Você estava num Fab 4 de compra, né? Bem claro, né? Preços. Olha o alinhamento das médias, né? Isso aqui vocês têm que memorizar. Alinhamento das médias. Regra de coloração da MM20, tá? Aproveitem isso daqui. Ela tem bom alinhamento, ela fica nesse tom quando tem um bom afastamento, né? Um bom alinhamento entre as médias. Né? Vocês podem ver que ela muda, né? E você tem uma boa andada, né? Aqui, leve tendência de compra, né? Aqui, quando está forte, né? Depois não ficou mais, tá vendo? Então, já estavam mais próximas, né? Não estavam com todo esse potencial aqui, tá? Então, usem isso a favor de vocês. Essa subida aqui, pessoal, canal estreito, certo? Duas barras de correção, né? Duas barras de tentativa de correção, reversão. Uma barra de tentativa, reversão. Aí aqui uma, duas, três, né? Um doji, quatro, né? E aí foi o primeiro ponto de inflexão mais profundo, né? E aí, se é um ponto de inflexão mais profundo, eu posso estar entrando em outro tipo de canal, né? Já não estou mais em canal estreito, posso estar migrando aqui, né, para uma possibilidade de canal, né, mais amplo, né? E foi o que aconteceu, né? Aqui manteve uma nova máxima, veio aqui testar essa movimentação, não renovou mínima, né, deixou fundo mais alto, né? A estrutura está boa, né? Você está vendo que as mínimas são ascendentes, né? Aqui, até aqui a máxima também era, né? Máximas ascendentes. Depois, né, dá uma lateralizada, tá? Mas retoma, né, logo em seguida, né, máximas, né, ascendentes, tá? Só que dentro de uma estrutura, né, um pouco menor, né, com menos deslocamento de preço, mais sobreposição de barra, porém uma movimentação positiva, né? Você viu praticamente só candles azuis e gatilhos de compra, né, pessoal, tá? Só deu gatilho de venda aqui no finalzinho do dia, tá? Beleza? Mas era Fab 4, canal estreito, migrou para um canal amplo, né? Então é mais fácil você continuar pensando em compras, né? Já que o preço vem trabalhando mais acima das médias. Lembrem, né, da regra de coloração ali da MM20, tá? Quando ela fica nesse tom de vermelho vivo, né? Porque você está numa super possibilidade de baixa, tá? Beleza? Então, aqui, né, pessoal?
gap de alta, né? Você tinha o fechamento quase, né, numa ideia de fundo duplo, né, em cima dessa região de volume, fechamento do dia anterior, e aí o preço abre num gap de alta, tá? Você tinha como resistência essa movimentação, aqui eu já apaguei algumas linhas, né, pessoal? Mas eu lembro dessa daqui, tá? Esse topo, tá? Dentro dessa movimentação aqui maior, né, como não renovou mais máximas, né, eu tenho essa máxima, com essa região, chega a essa região, né, que é a região do topo da movimentação, tá? Como vocês podem ver, eu não costumo ficar arrastando muito essas movimentações, né? Eu ligo 2 pontos. Beleza, aqui deu uma travada. Então fica a linha lá, né? Fica a possibilidade aqui, né, de um canalzinho um pouco maior. Beleza? Então, ponto de parada, né? Eu lembro que o ponto de parada dessa movimentação foi, né, nessa região aqui. Depois uma boa barra de ignição, né? Uma boa barra de reversão, né, pessoal? Se a gente chegar na ideia de estudar reversões, a gente vai falar um pouco mais sobre essas barras, apesar de eu achar, né, que quem está começando deveria, né, esperar um pouco mais para estar entrando, tá? Boa movimentação de baixa, renova mínimas, trava ali na região da VWAP do dia anterior, né? Ou seja, renovou a mínima do dia, renovou a mínima do dia anterior. Se renovou mínima, eu espero que ela não venha subir tanto. E para ajudar, eu tinha o quê? Uma resistência aqui. O preço volta, né? Não chega a tocar essa resistência, gatilho de venda, stop aqui, né? E aí pagou, né, uma excelente movimentação aqui até MM200, né? 40 pontos em 10 minutos. Tá? MM200, pessoal, longe das médias. Quais são as chances? Né? Repito para vocês a mesma coisa. Né? Quais as chances, né, de um rompimento direto e reto, tá, com o preço nessas regiões, com a 20 aqui, com a 9 aqui, com a 50 aqui? Né? Rompimento real disso daqui é difícil. Né? Tá? Primeiro teste dela. Depois, né, você começa a ver pressão de um lado só. Né? Você começa a ver pressão compradora. Você começa a ver o preço já tentar migrar para um canal estreito. Você começa a ver menos barras de baixa, né? Barra de alta, barra de alta, barra de baixa, dojizinho, retomada. Barra de baixa, retomada, retomada, retomada. Doji, retomada. Né? Então, aqui já vira, né, um canal estreito de alta, tá? De retorno à média móvel de 20. E aí, finalmente, aqui, né, você tem um modo rompimento, né, que é o modo que dá início a tendências, né, pessoal? E aí, continuidade, tá? Um pullback, né, um ponto de inflexão aqui, só que são 3 barras, né? Então a gente ainda assim considera essa movimentação aqui, né, o que? Um canal estreito, né, pessoal? Tá? Então, 3 barras, retomada na movimentação. Uma barra negativa, uma positiva. 2 negativas, retomada da movimentação, tá? Aqui, né, virou a ideia de um canal estreito, um canal amplo, né, pessoal? Porque aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras de baixa, né? Mas ainda assim, retoma a movimentação até MM20, né, e volta a subir. Beleza? Então, renovou máximas, né, aqui. Chega de novo naquela movimentação de lá de trás, né, que estava lá marcado, ó. Tá vendo? Já tinha tido um bom pontinho de parada aqui, aqui de novo. Então você liga essas linhas para quê? Para observar se vai ter o rompimento. Porque se tiver um rompimento, é sinal que a tendência está muito forte, então você pode esperar 2 pernas de alta. Se não tiver o rompimento, você pode estar voltando para dentro de um canal. Aí você vem aqui buscar as referências, né, de onde estão, né, a sua ideia, né, de canal de alta. Tá? E aí aqui virou uma lateralidade, né, pessoal, no final do dia. Tá? Depois que ele chegou nessa região, ele fez uma correção, né, aqui a gente tem um gap de média, né, e aí ele faz uma movimentação de alta, né, mas depois vira só uma lateralidade, beleza? Aqui, pessoal, esse fechamento aqui, ó, né, um fechamentozinho com uma barrinha careca, né, aqui próximo de uma máxima, né, com 3 pequenas puxadinhas, né. Aí no dia seguinte ele abre com um gap de baixa, tá? E aí você tem, às vezes, um movimento contrário, né, a essa movimentação que você estava tendo. O preço abriu subindo,
mas ele abriu subindo legal, né, numa movimentação já rompendo alguma coisa, né, já com mais facilidade ou com mais espaço para continuar subindo, são perguntas que você vai se fazendo. E aí você vai observando ali, vendo fechamento atrás de fechamento, né, se isso faz ou não sentido. E aí, hoje o dia abre num gap de baixa. Né, o preço abre bem aqui, certo? Fiz essa compra, né, aqui dentro dessa movimentação, né, esperando o quê? Um retorno, né, às médias, certo? Por que, né, esperando um retorno às médias? Porque até então, né, o dia anterior foi bem positivo, né? E o fechamento do diário estava interessante, né? Porque estava fechando acima de máximos, né? Se fosse um gap de alta, teria sido melhor ainda. Mas, né, quando o preço voltou, né, aqui embaixo, então acabou dando uma oportunidade, né, de compra pensando num retorno às médias, né? Então acabou saindo aqui dessa movimentação como retorno às médias. Depois, né, gatilho de venda, né? Se você vende aqui, seu stop está aqui em cima, né? Um stop de 20 pontos, um stop caro, né? Não tinha onde você posicionar esse stop em outro lugar que nos 5 minutos, né? Na máxima da movimentação, protegido ali pelas médias. Mas ainda assim, né? Pagaria, né, mais de 40 pontos, tá? E aí o que o preço faz, né? Ele dá uma pequena lateralizada, ele volta até MM9, não rompe a movimentação anterior, topo mais baixo, tá? Deixa novo gatilho de venda, né? Aqui já o stop já está menorzinho, né? Um stopzinho de 6 pontos, tá? Aqui é uma barra saindo da média móvel de 9, né? E a gente sempre reitera para vocês, né, que gatilhos de venda saindo das médias, né, eles são mais interessantes, né? Porque eles têm bastante espaço para andar, né? Mas aqui é o payroll, né, pessoal? Aqui foi a resposta do payroll, né? Tá? Que desceu 50 pontos em 10 minutos. Não é comum, né? E aí, né, depois de você ver toda essa pressão, né, algumas coisas você tinha que estar pensando, né? Primeiro, né, isso aqui eu postei lá também, né, pessoal? Tá lá no Instagram, essa tá na postagem lá das mensagens mesmo, né? Você tinha aqui essa região de volume, certo? É um suporte por volume, o preço está vindo, né, de cima para baixo, então é um suporte por volume. E aí, né, você está aqui analisando a movimentação, uma descida de mais de 50 pontos, né, quase 60 pontos, tá? E aí você vê uma barra de tentativa de retomada, né? E aí você pensa, né, isso aqui é uma H1, é a primeira tentativa de retomada. É a pior entrada para você pensar em fazer, né, se você está pensando em achar a reversão do dia, né? É a pior entrada, certo? H1 é a que mais falha, né? Tem até a falha de H1, existe até a falha da falha, né? E aí você vê, né, essa primeira tentativa de retomada. A próxima barra ela vai até MM9, testa a região da VWAP, volta e fecha negativo. Deixou o gatilho de venda, né? Esse é um martelinho. E aí se você vende aqui, stop aqui, né? Você pegaria ainda assim mais alguns bons pontos, né, pessoal? Você tinha o stop, ó, carinho, né, 12 pontos, né, para o M5 e 20 pontos, né, de alvo, né, que é o que o preço chegou a dar. Pegando um para um, né, já estava bem interessante, tá? Depois outro gatilho de venda, né? Chegou a pagar quase 14 pontos. Não renova a mínima, né? Aí a gente fica, opa, não renovou a mínima, voltou a subir, tá? Aqui seria uma H2, tá? Então aqui H1, né, para a gente fazer um pouquinho de estudo de barras. Tentativas de retomada, né, pessoal? Aqui H1, né? Aqui uma H2. Ó. Vocês podem ver que aqui nenhuma máxima vem acima. A primeira que vem acima é essa aqui. Se você compra aqui, você ia passar um calor, né? Tá? Pegando aqui direto, né? E pensando em entrar nessa H2 aqui, né? E aqui, né, você tem uma H3, né? Que seria a movimentação pensando aqui H1, H2, H3, né? E aí a H3 ela gerou uma boa movimentação de alta, né? Essa máxima dessa movimentação aqui, ó, serviu para algumas coisas, né? Vocês podem ver que essa falha que ela teve aqui nessa movimentação, junto aqui com a região da VWAP do dia anterior, junto aqui com a região da MM200, aqui formou uma estrutura muito interessante, que é o que, pessoal? Você tem essa máxima, você tem essa outra máxima. Você tem aqui um topo duplo exato, né? Ele testou realmente a teste dessa região exatamente, né, e voltou a cair. E se eu estou numa estrutura de baixa, né, de venda, uma estrutura baixista, né, um topo duplo em cima de tanta confluência assim, é muito interessante, né? É uma região muito interessante para você estar pensando, né, em algumas possibilidades. A movimentação do dia todo, né, ele veio corrigir bem no 61.8, que também é uma região interessante,
E aí você tem um topo duplo em cima do 61.8, em cima da MM200, em cima da MM50, em cima da VWAP do dia anterior. E aí você tem continuidade da movimentação, pullback, gatilho de venda, stop de 10 pontos, né, e aí chegou a pagar mais 19, beleza? Aqui no fundo deu uma lateralizada, né, pessoal? Tá? Aqui é aquela região de suporte, né, que foi a que está postado lá na região, lá no Instagram, né, que era, coloquei aqui como suporte, né, suporte por volume, né, são cálculos. E aí o preço testa exatamente essa região, né, e volta a subir. E subiu bastante, né, subiu cerca de 45 pontos. Volta para onde, pessoal? Volta de novo para aquela mesma região. Então, volta para a mesma região de topo duplo. Então, tem de novo outra ideia de topo duplo aqui. De novo, o preço precisa romper a MM200. De novo, o preço precisa romper a VWAP do dia anterior. Tá? Ele rompeu a MM50, né, porque ela se aproximou do preço. E aí, né, você pode, né, depois disso daqui, né, começar a contar também, né, tentativas de retomada da movimentação de baixa. Tá? O preço chegou aqui, opa, tem uma L1. O preço voltou a subir, voltou a cair, eu tenho uma L2. O preço volta a subir, né, aqui, então aqui eu tenho uma L3. L3, né, depois da L3, a movimentação já veio mais abaixo, retorna, faz pequeno pullback, gatilho de venda, venda aqui, stop aqui, né, e pegaria mais uma boa movimentação de baixa. Né. Até onde foi essa boa movimentação de baixa, pessoal? Tá? É sempre interessante você fazer marcações, né? Por quê? Porque ó, a única coisa que você podia ter feito, né, era ter ligado, né, esse fundo a esse fundo, para ver se o preço chega nessa região e para ver o que vai acontecer. E para ver como que o preço chega, né? A 9 está já junto aqui do preço, a 20 já está mais próxima? Não, né? Então a maior possibilidade aqui é que isso aqui falhe, né? Tá. Então, aqui, né, a regiãozinha marcada, né? Certo? Preço afastado das médias, aqui ó, H1, já teve uma boa movimentação, tá? Você nem precisou de outras, né? Por quê? Porque você já estava em cima de uma wedge, né? E aí o preço corrige, né? E aí você tem, né, que ficar fazendo isso daqui, repetindo, né, para que isso internalize em você. Corrigiu até onde, pessoal? Até o 61.8, tá? Depois volta para a movimentação e aí se encerra o dia. Beleza, pessoal? Então, segue aí, ficou um videozinho meio extenso, espero que não chateie vocês com isso, né? Mas tá aí, de volta aí a movimentação do preço, né? Se gostou, curta, compartilha, né? Isso incentiva a gente a permanecer aí produzindo vídeo para vocês, beleza? Falou, pessoal, um abraço, até mais, bom final de semana.